E aí, qual é o ganho que você tem, além dessa questão do conhecimento e o poder da sua capacidade de avaliação de risco? Você inverte um pouco a lógica e aí você ganha na experiência com o cliente. Entendi. Porque o que acontece? Hoje, de forma geral e de fato, a indústria de seguros, ela tem uma orientação a produto. É orientada a produto. O Uhum. mercado como um todo tem isso. Sim. E aí, por quê? Porque você tem uma lógica de construção, onde a pessoa entra, escolhe produto e depois você conhece o cliente. Isso. E faz pagamento e assim segue. É isso. Em linhas Geral, gerais, aham. em geral é assim que funciona. E quando você tem essa capacidade de análise, e essa é a provocação que a gente tem, que é de colocar a orientação ao cliente. Ao cliente. Você diversifica conforme a necessidade. Exato. Uma vez que você conhece teu cliente, no momento da entrada, você tem a capacidade de, se eu conheci o castelano, se eu entendi as características dele, de necessidade de compra, de interesse segurável, de capacidade de risco, de junção com as minhas políticas de riscos, Uhum. eu conheci ele primeiro, eu entendi quem é o castelano e agora eu direciono para a melhor oferta. É. E isso ajuda, inclusive, na orientação sobre fechamento de negócio, que é a experiência que a gente já está tendo. Porque quando você coloca para o cliente ou o corretor uma escala de oferta de A a Z, e a gente já vê muito isso dentro do mercado, das estruturas de oferta, onde você vai escolher um produto e você tem capitais lá que varia de 8.000 a 800, por exemplo. A pessoa ou ela não sabe o que contratar, ou tem uma tendência muito grande de ir no mais barato, porque ela olha o dinheiro que sai do bolso e não olha a necessidade. Sim. Então, quando você tem essa condição de entender ele antes e você fazer a oferta, você é muito mais assertivo em termos de qual é o produto mais adequado para aquele cliente. Uhum. Ele sai muito satisfeito porque o especialista disse para ele qual é o produto que ele precisa. Perfeito. É a mesma coisa de você ir no dentista e o cara olhar pro teu dente e falar, cara, tu quer canal ou obturação? Tu vai falar, Sei lá, é sei isso lá, aí. porra. Quem sabe é você, não É sou isso aí. eu. Sim. Então, o cara, ele é orientado a contratar aquilo que de fato ele precisa. Que faz sentido pra ele. Para ele naquele momento de vida, que é o momento de vida que ele tem. E aí você tem o que tem? Você tem mais ganhos de eficiência porque você tem uma experiência melhor. Você tem mais ganho de resultado porque você está de fato explorando aquilo que a pessoa tem necessidade, interesse e capacidade. E você ganha em permanência, porque ele está satisfeito com a compra que ele fez. E agora me tirou uma dúvida, Castelano. Eu entendi essa parte, né, de casar o melhor produto pro melhor perfil e tal, que, pô, é muito interessante. Mas você tinha comentado ali que, na verdade, ele não preenche mais, né? Como é que você entrega esse perfil do cliente para a seguradora? Da onde vem o conhecimento do cliente? Desse grande motor de segmentação. Então, quando a gente monta esse motor de segmentação e eu entendo o cliente na sua essência, traduzido com toda essa experiência que a gente teve ao longo da vida, o que a gente entendeu? Só para você ter uma ideia, hoje a gente consome mais de 1.000 variáveis dentro do nosso motor. Tá. Mas, tipo assim, você vai precisar de uma informação, não é? Para poder. A chave única que ele tem é o CPF, no caso de pessoa física. Legal. Em- E do CPF ele vai buscar tudo a vida dele ali. Origina todas essas informações baseado nas características de necessidade daquele produto em específico que está sendo contratado. A gente busca esses dados, monta dentro do nosso algoritmo, modelos estatísticos e toda essa gama de inteligência, joga dentro dessas camadas de avaliação de risco. Uhum. Por exemplo, só nessa camada de avaliação de risco, quando a gente fala lá sobre compliance. E aí você vai pro seguro de vida, por exemplo, desde a questão mais básica, tá vivo ou tá morto? Perfeito. Mas, tipo assim, se ele for contratar um seguro de vida, o Rafael ou eu, com essa variável de CPF, você consegue enxergar o. Em vez de você preencher teus dados, ele vai buscar esses dados nas Então, fontes deles. Da é fonte isso? de quem? A gente consome. Exatamente. Então a gente consome isso em fontes. A gente não é. Diversas fontes. Exatamente. A gente não é uma empresa de dados, a gente é uma empresa de inteligência. Então, a partir do momento que ele conecta comigo, ou seja, eu entendo, vejo quem é o Rafael, o CPF do Rafael, eu vou em fontes externas, fontes públicas e autorizadas, para trazer os dados que a gente são necessários para alimentar o nosso motor. Uhum. Tipo, entra no Facebook e vê ela fumando e bebendo na piscina. E pulando de paraquedas. Não exatamente assim. Esse aqui vai ter um seguro de vida barato, viu, meu? Não exatamente assim, mas é a lógica que se constrói para que a gente monte esse emaranhado de informações
para que dentro dessa capacidade de entendimento e inteligência, você vai traçando perfil e propensão para determinadas situações. Propensão de risco, propensão de compra, propensão de necessidade. E aí você vai traduzindo e traçando perfis dessas pessoas e entregando para a seguradora qual é o perfil mais adequado para determinado tipo de risco.